noite. Tá minha? Como é que vai, doutor Eurípides? Tô ótimo, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Felipe, me explica primeiro, você vai falar a sua história. Emenda aí com a história da densa nutrição. O que que quer dizer? Como que você chegou a esse nome? Vamos lá. Rapaz, é o seguinte, eu já sou formado, né? Eu me formei em economia aqui na UFRN, na Universidade do Rio Grande do Norte. E quando eu me formei, foi um período muito tumultuado, né? Estressante. Aí eu tinha que entender o que é que o William Bonner falava no Jornal Nacional, Produto Interno Bruto, algumas dessas coisas assim, né? Aí eu acabei o curso um pouco estressado, assim, né? E a pessoa desconta onde? Na comida. Eu sei que quase todo dia, eu sei que quase todo dia a gente saía para algum canto para comer alguma coisa, para alguma besteira, né? Ou seja, comia sanduíche, refrigerante, açaí, tudo que não prestava, né? Eu sei Rapaz, que com. eu me lembrei, Ah, eu entrei na faculdade, meu apelido era Montanha, que era você fortinho, falou. lutava jiu-jitsu, papapá. Saí da faculdade como palhaço carequinha. Aí você já viu como é que foi o nível da coisa, né? Pois é. Eu só sei que com. Aí eu passei no concurso, comecei a trabalhar. Eu só sei que com 27 anos eu tava com muito sobrepeso, com obesidade, eu cheguei a 110 quilos. Todo o quadro de resistência à insulina, síndrome metabólica, né? E eu sempre, como meu amigo Bruno me gostei de estar comentando, que a gente joga futebol, eu sempre gostei de todo tipo de esporte. Eu sempre fui acima do peso, mas nunca me atrapalhou em nada. Até que chegou um momento que eu tive a boa e velha gota. Aí isso me incomodou, né? Porque meu pé começou a doer. Aí eu disse, tá, beleza, eu vou no médico pra ver o que é. Aí fui no médico daqui de Natal. Aí a primeira coisa que ele disse era que eu ia ter que fazer uma cirurgia de ligamento. Aí eu disse, rapaz, esse negócio de ligamento, eu sei que não é fácil no pé ali, que é cheio de ligamentozinho, cheio de ossinho ali. Eu disse, acho que não é muito simples não isso aí. Aí eu fiquei sem querer fazer, né? Aí fui atrás de uma segunda opinião. Foi quando a segunda opinião, um outro médico, disse que não era ligamento, talvez fosse uma tal de gota, que eu não sabia o que era, né? Lógico que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí eu fui pesquisar na internet, acho que todo mundo faz isso hoje em dia, né? Acho que a maioria dos seus pacientes já chegam sabendo alguma coisa, certo ou errado, mas já chegam com Mas alguma. isso, Felipe, isso é legal você comentar, porque tem colegas que não gostam disso, sabe? De Eu sei. falar, fica tirando minha autoridade, minha autonomia. É, Cara, quando o paciente pesquisa, aí que eu gosto mesmo, porque eu vou conversar com a pessoa que que está procurando, né, saber da própria doença, e não alguém que vai aceitar goela abaixo o que eu vou falando ali, né? eu concordo, eu concordo. Eu acho que tem seu ponto positivo também. Eu só sei que esse cara, esse médico, daqui de Natal, ele disse que talvez fosse uma tal de gota, né? Aí ele me encaminhou para uma nutricionista, me passou a lopurinol, né, para dar uma reduzida aí no ácido úrico. Sendo que quando eu saí da nutricionista, eu recebi uma dieta dessas padrão, né? Inclusive eu tenho muito a agradecer a essa menina, porque ela é um dos motivos que me deu vontade de fazer nutrição. Porque quando eu peguei aquela dieta ali que tinha pão integral, granola, arroz, feijão. Rapaz, no fim das contas, eu tinha que comer mais do que eu já estava comendo quando eu recebi a dieta. E o pior é que ela não está errada. Ela seguiu o que ela aprendeu e o que é recomendado. Entendeu, doutor Eurípides? O problema onde é? Esse é o problema. Ela não procurou se atualizar, enfim. Aí quando eu peguei essa dieta que ela prescreveu, eu pensei, se eu já estou com 110 quilos comendo o que eu estou comendo, se eu aumentar, eu acho que eu vou engordar, né? Foi o pensamento lógico que eu tive. Eu só sei que eu comecei a pesquisar, e eu cheguei no. Era o Snapchat ainda na época, né? O Snap que o Dr. Baracato fazia muito, antigamente, lá em 2013, 2014. Aí eu vi aquele coroazão barbudão, todo forte,
falando de cortar glúten, falar de cortar lactose, de não comer muito açúcar. Eu disse, rapaz, não sei se esse cara tá certo, mas pelo jeito tá dando certo pra ele, né? Que ele chegou com 50 anos desse jeito. Chama atenção, né? Aí eu comecei a aprender muita coisa com ele. E com ele eu comecei a questionar muita coisa. E continuei estudando. Com 27, 28 anos, aí eu comecei sozinho. É um processo de emagrecimento, né? Eu fui de 110 quilos para 100, mais ou menos. Meio que na tora, fazendo na doida, assim, sabe? Escutando o que ele fazia, tomando água com limão de manhã, que ele fazia muito, né? E continuei estudando, sozinho em casa. Até que eu caí no blog, que eu falei para você já, caí no blog de Dr. Souto, né? Que é onde os caras começam a estudar mais profundamente, quem gosta. Eu acho que é o caminho natural de todo mundo, né? Todo mundo já Sim, bebeu nessa fonte aí. todo mundo. Inclusive, eu ainda bebo hoje, né? Estou fazendo minha monografia, eu pesquiso muita coisa lá. Que ele referencia todos os artigos lá, né? Enfim, quando eu cheguei no blog de Dr. Souto, aí eu comecei a escutar os podcasts da Tribo Forte e teve um podcast específico que falava de gota. Foi onde eu comecei a notar que alguém estava mentindo nessa história, porque assim, quando eu fui para nutricionista e um dos médicos aqui, eles falaram que eu ia ter que diminuir o consumo de carne, de vegetais verdes, né, que a gente já sabe, para diminuir purina, né, que é o resultado do metabolismo ali da proteína. E Dr. Souto falava o contrário. Ele dizia, olha, você tem que diminuir o consumo de açúcar, porque a gota não é uma manifestação do consumo de proteína. É uma manifestação da síndrome metabólica. Ou seja, a partir do momento que o seu organismo está com resistência à insulina, ele começa a dar vários sinais de que alguma coisa está errada. Inclusive, a gota é um deles. Então, você fica com gota, você fica com dislipidemia, com a glicose alterada o tempo todo, pressão arterial oscilando, a obesidade, né, circunferência abdominal elevada ali, o seu HDL cai, o colesterol bom aí, o colesterol ruim, o HDL, o LDL tende a subir, né? Então você começa a ter várias manifestações da síndrome metabólica. Foi aí que eu comecei a entender. E como eu vi que o que eu estava fazendo não estava dando lá muito certo, seguindo que o pessoal me recomendava aqui, aí eu disse, rapaz, eu acho que esses caras não iam gravar um podcast toda semana, a Tribo Forte, né? Rodrigo Polesse e Dr. Souto, eles não iam gravar um podcast toda semana para conversar besteira. Aí eu comecei a seguir, né? Comecei a seguir a Tribo Forte e comecei a botar em prática os ensinamentos deles. Aí eu fui notando que quanto mais ovo e carne eu comia, mais peso eu perdia, meu peso diminuía cada vez mais e a gota, olha, nada. Não sentia mais nada no pé. Parecia assim que era uma coisa milagrosa, sabe? Uma coisa boa que o médico daqui pediu para eu fazer foi suplementar magnésio. Aí eu comecei a suplementar magnésio e comecei a fazer uma dieta low carb, sem saber o que era, mais ou menos. Aí eu perdi 25 quilos. Quando eu perdi, eu comecei a notar que começou a chamar a atenção de muita gente isso aí. Muita gente ao meu redor perguntava, muita gente no meu trabalho perguntava o que era, o que é que eu estava fazendo. Aí eu dizia, né? Aí eu comecei a ver que, de certa forma, eu estava influenciando pessoas ao meu redor. Porque eu dizia, ó, não estou mais comendo açúcar, não tô, cortei pão, em vez de comer tapioca ou pão de manhã com ovo, eu como só ovo. No meu tempo que eu já trabalhava nessa época, eu levava a marmita, né? Porque eu não ia comer, comer arroz, feijão, eu não estava comendo isso. Aí eu levava frango, vegetal, alguma coisa. Antigamente era sinal de vergonha levar marmita para o trabalho. E eu já levava há muito tempo. Hoje em dia é meio que moda, né? O pessoal já anda com sua marmitinha, ainda bem. Mas enfim, eu levava minha marmita, né? E fui perdendo peso. Aí quando eu vi que eu estava realmente conseguindo influenciar pessoas sem querer, porque eu não comecei a fazer nutrição para ter uma carreira, eu comecei a fazer para me virar, sabe? Porque eu vi que eu não tinha um suporte aqui onde eu procurava. Eu disse, vou ter que estudar para me virar. Aí quando eu vi que estava influenciando pessoas, né? Aí, depois de uns 3 anos assim, estudando sozinho,
Inclusive, antes de entrar no curso de nutrição, eu consegui que um amigo meu perdesse 35 quilos, o cara que toca comigo na banda, né? Só com a conversa, só conversando o que eu tinha feito, ele aplicou. Outro amigo meu daqui de Natal, ele, ele disse, rapaz, eu preciso emagrecer, perder peso. Ele é meu barbeiro, sabe? Ele é cabeleireiro. Aí ele vinha cortar meu cabelo e ficava a barriga dele batendo no meu braço. Aí eu disse, porra, MJ, bora ajeitar esse negócio aí, né? Aí ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Isso eu não estava fazendo o curso ainda não. Aí, um dia desse eu sentei com ele no shopping, aí peguei um caderno desse aqui e anotei umas coisas bem básicas, sabe? Ó, você não deve comer isso, não deve comer isso, porque eu escutei no podcast da Tribo Forte que não dá certo. Bem aleatório, né? E ele perdeu 30 quilos. Só fazendo o básico. Sabe o que é o básico? Sempre que eu não botei muita fé que ele ia fazer, não. Mas aí ele fez e perdeu. E hoje em dia se mantém ainda um peso bom, sabe? Foi aí que eu conversando com Bianca, minha namorada aqui, aí ela disse, não, eu disse, rapaz, eu acho que eu vou fazer nutrição. Aí ela disse, tá, faça. Ela me deu força, né? Aí eu, beleza, né? Depois de velho aí, com 31 anos, com 30 anos, aí eu comecei a fazer nutrição. Quando eu entrei no curso, eu já sabia que eu ia me deparar com alguns problemas de entendimento, né? Como eu já tinha escutado 100 podcasts aí de Rodrigo Souto, de Dr. Souto e Rodrigo Polessa, eu já sabia o que eu ia encontrar e que não ia gostar, né? No começo do curso eu debatia muito, sabe? Brigava, discutia. Pessoa no começo, né? Aí depois eu vi que não era muita vantagem fazer isso. Aí foi por isso que eu resolvi fazer esse Instagram. Densa Nutrição, que é uma coisa que eu acredito muito, que a partir do momento que você tenha uma alimentação densa em nutrientes, ou seja, excluindo produtos pobres, você tem um ganho de saúde gigante aí. E foi aí que surgiu esse nome aí, Densa Nutrição. Excelente, excelente. Você praticamente já entrou no nosso segundo tema, né? Que é a sua história com a gota. O pessoal Rapaz. entender um pouquinho que os mecanismos não sobrepõem à realidade. Senão, por exemplo, o que o Ansel Keys fez no passado, falando que o colesterol que você come é o mesmo que está nas suas artérias, e a gente já sabe que, na verdade, é o colesterol que o seu fígado está produzindo, não o que você come, né? Mas fica muito, assim, fácil de entender mecanismos, né? E as pessoas caem muito fácil nesses mecanismos. E a questão das purinas, que são resultado da degradação aí de alguns aminoácidos mesmo, virar ácido úrico e da gota. Então o pessoal pegou no mecanismo bem simplista e não entrou na bioquímica da coisa, né? Que, na verdade, esse ácido úrico em excesso é produzido pelo fígado em resposta a uma dieta hiperglicêmica mesmo, uma dieta com muito carboidrato, né? E tem vários mecanismos aí que não é nosso intuito aqui falar a respeito, né? Então, sua experiência com a gota, você fazendo tudo isso, não te dava aquele medo de estar fazendo coisa errada e te piorar? Como é que você se sentia? Quando eu comecei a mudar minha alimentação, você fala? Quando começou a mudar a alimentação e provavelmente aumentou carne vermelha, que é o Sim. contrário do que seus médicos estavam te falando, né? É, quem já escutou os podcasts da Tribo Forte vai saber o que eu estou falando. Dr. Souto, ele tem um poder de explicar uma coisa complicada, ele explica de um jeito fácil para qualquer leigo entender. Então ele explicou de uma forma tão simples aquilo ali e referenciou tudo, mostrou artigo científico, mostrou porquê, mostrou tudo direitinho, que me convenceu a fazer, que sinceramente não me convenceu. Ele mostrou ali a lógica, mostrou coisas que eram uma coisa relativamente simples, né? Eu não tive medo não de fazer porque quando eu comecei a fazer, eu comecei a ter resultado rápido, sabe? Tipo, uma semana já tinha parado de doer meu pé. Aí eu disse, rapaz, o que é isso? É mágica? Será mágica? A pessoa até pensa, né? Aí eu comecei a seguir muito ele, mas eu não tive medo não. Aumentei mesmo o consumo de carne vermelha, de carne, de ovo.
mas excluir o que ele recomendou, né? Aí tem um viés da coisa aí também, que tem pessoas que têm gota, começa uma dieta dessa, aí tem uma crise, tem uma podagra, que é a dor no dedão, e vai falar, Sim. foi essa dieta maluca que você está fazendo aí. É, Mas que os estudos já mostram que, assim, se você tem gota, que é alguma coisa até genética também, tem fatores sim, genéticos envolvidos, independente da dieta, você vai ter crises ou não, vai ter mais ou menos crises, de acordo com a sua dieta. sim. Então, não tem mágica no processo também. Se você tem uma tendência a ter, uma crise ou outra pode acabar manifestando, né? Sim, de certeza. Você tem que tentar fazer, você tem que tentar dificultar com que isso apareça, né? E a alimentação, você tendo uma alimentação, um estilo de vida saudável, é mais fácil de você se livrar disso aí, né? Exato, exato. Fechou bem? Você quer fechar alguma coisa a mais sobre a gota? Não, é isso, é mais ou menos isso. É bom que pode ser que alguém que esteja escutando aí esteja essa mesma dúvida, sabe? Tem essa mesma dúvida. Esteja aí com alguém que conhece que tem a gota ou que ela mesma esteja com gota e diz, rapaz, será que isso é verdade que o pessoal fala aí que, que não é a carne? É porque você vê um bocado de médico falando, você já fica meio... Sinceramente, a pessoa fica meio cismado, né? Mas é bom que o pessoal saiba disso. E procurem esse podcast aí. É de graça, tá na internet. Vocês botam ácido úrico, gota, doutor Souto, que vai aparecer. E escutem esse podcast. Exato, exato. Eu também já zerei o podcast deles e tem outros também que eu sigo e estou tentando zerar alguns. É Tem muito bom. muita informação boa de qualidade, gente. É só saber filtrar, ter um pouquinho de senso crítico e Sim, você consegue melhorar muita coisa. sim. Então, Felipe, você entrou na faculdade e vira e mexe lá no nosso grupo da Rebelião Saudável. A gente, você, né, e o Henrique, que estão em sala de aula, solta algumas pérolas que vê não só dos colegas, como dos professores. Você separou algumas pérolas aí pra gente? Eu separei umas aqui que são bem assim. Quem acompanha aí o Instagram meu e de Altran já vão saber que a gente bota direto. A primeira é, eu acho que é a que dá mais raiva, que eu botei aqui as dificuldades que a gente vai enfrentar aí. Eu acho que vai ser poder atuar de uma forma que a gente acredite e que sabe que vai dar certo. Por exemplo, eu tive uma aula eu fui num congresso, na verdade, num congresso, e o cara tava dando uma palestra sobre diabéticos, né? E diabetes tipo 2, né? Diabéticos tipo 2, que são pessoas que têm problema para a metabolização da glicose. Resumindo bem simplesmente, é isso. Então, ele falou que a prescrição era em torno de podia ser em torno de 40 a 60% de carboidrato da dieta. Inclusive tem lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, isso aí, tem um quadrinho lá, que diz assim que pode ser menor do que isso, dependendo da sua conduta. Mas pense bem, se o cara tem problema para a metabolização da glicose, por que é que o cara tem que prescrever uma dieta onde 60% das calorias que ele vai consumir vai vir da glicose? Isso não entra na minha cabeça, de forma não entra. E nunca entrou. E essa é uma das Ô, coisas que eu... Ô Felipe, mas ele não vai ter hipoglicemia, cara? Se tiver diminuir isso, o que que eu faço? Pois é. Isso aí é outra coisa que aparece. Não, rapaz, olha só. Uma vez a gente teve uma discussão em sala de aula em relação à hipoglicemia que você falou. E o pessoal estava falando que a dieta low carb era da moda, né? Era uma dieta da moda e que podia causar hipoglicemia muito forte em diabéticos tipo 2 que já faziam uso de medicamentos. Olha só o que os caras estavam falando. O problema, eles estavam botando culpa na alimentação e não no remédio. Porque quem faz uma dieta low carb, um diabético tipo 2 que faz uma dieta low carb, se ele chegar a ter uma hipoglicemia, não é por causa da dieta, não. É o remédio que está demais. Eu não tô certo ou tô errado. Rapaz, isso Exato, foi aí uma tem confusão. que começar a regular a dose da medicação, né? E o pessoal tem que entender, porque
A gente está falando os mitos e os fatos que você escuta para os leigos que estão vendo não ficar muito perdido, né? Sim. Se assim fosse, nós humanos já estaríamos extintos, pessoal, porque o nosso fígado tem uma coisa que chama gliconeogênese. O seu nível de glicose é mantido meio que em equilíbrio por conta disso. É acima do seu limiar quando você consome em excesso seu fígado, os músculos e etc. Está tentando tirar aquilo ali da corrente sanguínea. Que o seu corpo vê excesso de glicose como algo tóxico. Por isso que tem tantos mecanismos para contrabalancear a insulina. A insulina é um só, sozinho. Os outros mecanismos são vários hormônios. Então, só um basicão, assim, só para o pessoal entender por que a gente se assusta quando escuta isso numa faculdade. E às vezes até professores, né? Sim, e você... O problema não é que os professores estão fazendo errado. Eles têm que seguir uma cartilha, eles têm que seguir um plano que é a faculdade que bota ali para eles seguirem e que é ditado pelas regras, principalmente sei lá, do Conselho Americano da ARA, né, da Associação Americana de Diabetes, que tem uma certa influência. Porque não pense não, o cara não... Você não pensa que uma decisão tomada lá nos Estados Unidos não vai influenciar, não. Vai influenciar livros, vai influenciar universidades, vai influenciar professores e vai influenciar a gente que está estudando. E pôr a pulguinha atrás da orelha de todo mundo aí, gente. Quem que patrocina essas sociedades? Só isso. A indústria farmacêutica, as alimentícias, as grandes alimentícias, eles querem que você continue inflamado para poder vender remédio para vocês. Cris está comentando aqui. Será que são associadas às indústrias farmacêuticas? Lógico que sim, certeza. Né? Exato. Pois é, essa foi um dos grandes problemas que eu tive lá, sabe? Tanto é que quando o professor falou isso, eu disse, professor, como é que pode se o cara não tem... Aí eu dei o exemplo, né? Que se um cara é alcoólatra, vai no psicólogo, sei lá, o psicólogo não vai falar para ele tomar só meia dose de cana por dia. Ele não vai falar isso. Ele vai falar para você se tratar e deixar de tomar. Porque com o diabético, que é um cara que tem uma intolerância à glicose, ele vai ter que consumir ainda carboidrato. Eu só sei que ficou uns 70 alunos contra mim, o professor debatendo, discutindo, eu disse, não me quer saber, eu não vou falar mais nada. Porque não adianta, sabe? Esse foi um dos principais pontos que eu separei, né? Outro, ter que comer de 3 em 3 horas. Olha só, se você pensar do ponto de vista evolutivo, eu converso muito com o Henrique Altran sobre isso. Imagina aí o cara ter que, antigamente, o cara vai ter que sair para caçar alguma coisa de meio-dia e antes ele tem que comer um pré-caça. Isso existia, doutor Eurípides? De forma alguma. Senão, igual a gente falou lá atrás, estaríamos extintos. Pois é. Mas se você for montar uma dieta, que eu estou passando por isso agora no estágio que eu estou fazendo, se eu tiver que prescrever 40% ou 50% de carboidrato para uma pessoa, que é muito, e nas recomendações eu já estou ficando abaixo, porque pode ir até 60%, eu já estou mantendo uma quantidade baixa. Rapaz, o cara tem que comer açúcar de manhã até de noite, doutor Eurípides, se o cara for se concentrar em comida de verdade. A não ser que você adicione danoninho, sorvete, aí você chega rápido na quantidade de açúcar. Mas se você tiver que prescrever comida de verdade, batata, cenoura, enfim, alguns vegetais, você passa o dia comendo, pode acreditar, é complicado demais. Eles querem que a gente fique pastando, né? Fica no pasto, porque não tem outro jeito. Se você comer 2 bifinhos ali, você come um de tarde, outro de noite e resolve tudo, né? E a verdade é essa. Deixa eu ver... eu já essa questão, Felipe, de comer de 3 em 3 horas, a gente até conversou na live que eu fiz contigo. Os únicos que têm que se preocupar com isso são os pós-bariátricos. Por uma questão de absorção, uma questão de mudança dos mecanismos de saciedade deles, tá? Mas até com o tempo, eles se adaptam à nova situação, vamos falar assim, e acabam conseguindo espaçar mais esse prazo em que
eles precisam comer, né? Eu quero trazer depois um pós-bariátrico para conversar, para justamente É uma a boa. gente traçar essas linhas aí, né? Chama a Gabi, Gabi, a namorada de Henrique. pronto, excelente, é uma boa. É E assim, até chefe de cozinha, né? Então, não é? Ah, ó, que Pris, esse gordinha tá falando aqui. A questão de comer sem fome. Uma vez eu fiz uma postagem que eu batizei assim, de escravidão nutricional. Por quê? Se você tem dietas que você recebe, né? Você vai no nutricionista e recebe uma dieta. Imagina aí a desgraça que é na sua vida você ter que comer de 7 horas da manhã, ter que comer às 10, ter que comer meio-dia, ter que comer 3 da tarde, ter que comer de 6 horas, ter que comer de 8 da hora. Rapaz, você passa o dia pensando em comida. Isso é uma desgraça. E eu já fiz isso. Né? Antigamente eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu era obeso. Meu amigo, isso é uma escravidão, doutor Ives. Primeiro que você come de pouquinho em pouquinho, você vai comendo basicamente açúcar. Se você for seguir as recomendações. A verdade é essa. Você come um pouquinho de açúcar, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de açúcar. Você passa o dia comendo e o dia com fome. É imoral, né? Um verdade, negócio desse. É imoral, pô. verdade. Sinceramente, problema quando eu me formar. Vai ser um problema isso aí. Porque o cara Pronto. tem que o cara tem que procurar atuar dentro da legalidade, logicamente, mas você vê que a coisa não funciona. Algumas coisas não funcionam. Se No tivesse. seu dia a dia, Felipe, você vai ver que vai chegar paciente que não quero mudar nada não, quero uma dieta aí e monta aí para mim do jeito que você montar tá bom. Até esse você pode dar uma ajudadinha, diminuir um pouquinho aí do Sim, carboidrato para ele. certeza. Mas com certeza a gente acaba atraindo o que a gente vibra, né? Então, provavelmente sua clientela vai ser um pouco mais diferenciada, não tenho dúvida disso. Eu acho que Preparou mais alguma pérola aí pra gente? para tratamento de pessoas com anemia, suco de beterraba com couve. É complicado. É complicado. É a E o mesma pior, coisa, é a mesma coisa que mandar a pessoa chupar prego, né? Vai absorver igual, né? pois é a questão da biodisponibilidade, né? A gente não está falando aqui que não tem ferro na beterraba, no couve, né? Mas é um ferro que simplesmente, praticamente não é absorvido pelo nosso corpo. Então, se você tem anemia, dê preferência por vísceras, por carne vermelha, ovo ali talvez, né? Mas a verdade é essa. Agora, olha só o que os caras fazem. Eles prescrevem esse suco de beterraba com couve, com não sei o que dentro, e mandam o cara suplementar no Uripuru. E em vez de passar fígado, em vez de passar E moela, quem, em vez de passar carne e vermelha, quem ganha com isso de novo, Felipe? A indústria farmacêutica. só Pronto. não é a gente, né? Só não é a Tá gente. tocando nos pontos nevrálgicos aí, né, dos Sim, problemas. E sim, vamos sim. dizer também, eu não posso ser hipócrita, porque até alguns anos atrás eu ainda seguia esses guidelines que falava tudo isso, né? Mas Hoje em claro, dia, meus pacientes, por exemplo, atendo muitas vozinhas, né? Que o que eu estou falando para elas? Come ovo de manhã, alguma víscera na hora do almoço e caldo de osso à noite. Faz isso por pronto. umas 3 semanas e volta para conversar comigo. Sim, As vozinhas volta outra pessoa. com certeza. Certeza, não tenho nem dúvida não. Ó, o Márcio está perguntando se diabético pode comer beterraba. Poder, pode, né? Não é. Beterraba, querendo ou não, ela é um carboidrato fibroso, né? Então, entra naquilo que eu já falei algumas vezes aqui para vocês. Ou você peida ou você engorda. Pois A é, fibra vai te ajudar a absorver mais devagar. Mas verdade. você, como diabético, tem que lembrar que você é intolerante à glicose. E aquilo ali tem muita glicose. Tem coisas melhores do que isso para você. Pois é, não é que não pode, mas é que não é tão inteligente você consumir, né? E agora sim, a beterraba tem um lado positivo que ninguém come um pratão de beterraba, né? Você dá uma raladinha ali, come uma rodelinha cozinhada, é menos mal.
Verdade. Essa é a vantagem dos carboidratos fibrosos, né? Você precisa de um É, volume muito grande ali para a saciedade. sim, sim, sim. Não chega no target proteico nunca. É difícil. Ah, eu separei outra aqui. Separei outra boa. Que uma coisa vai levar a outra, preste atenção. Há um grande medo, na academia principalmente, com carnes. Existe esse medo, é real. Tem que ter cuidado com carne, é cancerígena. E carne tem o quê? Acompanhado? Gordura. Que é outra coisa que assusta muita gente. Então, se você tem que ter cuidado com carne, se tem que ter cuidado com gordura, sobra o quê para você prescrever? Açúcar, Carboidrato. carboidrato. Pois é. É o que eu mais escuto, inclusive estou escutando agora no estágio que estou fazendo. Ó, você tem que ter cuidado com carne, não pode prescrever muito e tem que ter cuidado com gordura também. Ou seja, empurrar açúcar na pessoa, senão... Isso aí é culpa do nosso querido Ansel Keys, com o Pois nutricionismo é, que ele desenvolveu, né? E pois acabou é. ferrando todo mundo, né? E o pessoal tem que Sim, entender que carne tem um dos principais antioxidantes que bioativos até que entra ali e vai ajudar você, né? Que é a glutationa. sim, verdade. Que é uma molécula, não se engane com um suco verde detox, isso não existe. Um dos maiores detox que você pode fazer, além do jejum, é a glutationa, que é uma coisa que tem na gente que quase ninguém fala, né? Também não dá para vender em caixinha, né? Verdade. Isso é A verdade. Vivian comentou aqui, doutor Eurípides, ó, que componentes ajudam a manter a cetose em uma dieta cetogênica? Gordura. Ponto. Sim, eu ia dizer a exclusão da maioria, né? A exclusão da maioria você vai manter a cetose, mas basicamente é isso, gordura. Então a dieta cetogênica aí, ela é, ao contrário do que muita gente acha que é muita carne, ela é normoproteica, né? Então você come a quantidade normal de proteína, muita gordura e quase nada de carboidrato. Isso aí você vai se manter na cetose. Agora, para você ter certeza, você tem que medir, né? Tem que pegar aquele aparelhinho lá e medir. Certo. Ah, doutor Eurípides, queria fazer uma pergunta para você, que Bolsas Carrier perguntou. Já ouvi dizer que carne apodrece no organismo. O que é que você tem a me dizer, doutor Eurípides? Essa é uma coisa que eu bato o pé bastante. Primeiro, você não está mastigando a carne direito. Segundo, você não está produzindo suco gástrico direito para hidrolisar aquilo ali. Terceiro, suas enzimas digestivas estão com uma produção baixa, com uma desbiose e diversos fatores. Então vai sobrar carne muito mal digerida lá para baixo. Com isso, você vai aumentar uma desbiose com proteobactérias. Essas proteobactérias liberam putrescina, cadaverina. Aí é um samba do crioulo doido, entendeu? Então, algumas pessoas isso aí pode até ser verdade, ela está apodrecendo lá dentro. Mas Não é culpa você da carne, né? não é culpa da carne, é culpa de maus hábitos, é culpa da dieta ocidental, uma série de fatores. E se Os você. prazóis da vida, né, doutor Eurípides? Isso, os prazóis, etc. Aí você, se tiver dessa forma, você é um grande candidato a entrar no meu protocolo de modulação intestinal. Então, Sim, estamos aí para isso. certeza. Certeza. Verdade. Vamos lá, Felipe, que senão não vai dar tempo de falar tudo. E Bora. a surpresa, você vai conseguir fazer ela ou vai deixar para a Rapaz, próxima? deixa eu lhe dizer uma coisa. Serve a metade da surpresa? Eu consegui Serve. encaixar a metade da surpresa. Então vai ter a metade da Beleza. surpresa. Vai ter a metade da Então, surpresa. então vamos. Sua visão do mercado de trabalho, o que te espera? Suas esperanças, o que você, como um estudante de nutrição, está vislumbrando no horizonte aí? Doutor Eurípides, é o seguinte. Uma coisa que eu tenho certeza é o que eu não vou fazer. Eu tenho certeza do que eu não vou fazer. Que é
se encaixar nesse padrão de nutricionista que eu acho que um nutricionista tem mais, tem como colaborar mais com a saúde das pessoas do que simplesmente prescrever uma dieta com base em açúcar, que é o que a maioria do pessoal faz porque segue algumas diretrizes. Sinceramente, eu não sei como é que vai ser essa transição. Quando é que eu até falei com você, eu já trabalho, né? Eu não sei como é que vai ser essa transição. Eu acho que eu não vou me formar e começar a atender. Talvez poucas pessoas assim, mas não vou para um consultório direto. Primeiro eu quero fazer uma pós também, talvez um mestrado, para ficar com mais segurança. Mas eu acho que quando eu fiz uma live com o Marcelo Cardoso, uma coisa que a gente comentou é que ele comentou, que eu achei muito interessante, é que ele não é só um médico que passa remédio, que passa dieta, ele tenta mudar a vida da pessoa, né? Através de conversa, através de exemplo, através de trocar ideia com a pessoa. E eu acredito muito nisso. Inclusive, ele acabou de aparecer aqui no meu Instagram, que ele começou um vídeo aí ao vivo com o Marcelo Cardoso, médico lá de Pelotas. E eu acredito nisso. Eu acho que você, como nutricionista assim, não é só para prescrever uma dieta. Eu acho que você pode ir muito além disso aí, sabe? Mercado de trabalho, o que é que eu espero? Sinceramente, não sei. Principalmente aqui em Natal. Natal é uma cidade pequena, né? Várias pessoas mandam mensagem aqui pro meu Instagram, perguntando quando é que eu já vou atender, quando é que eu até agradeço, assim, mas com o engessamento que você tem perante um conselho, o que é que você pode fazer de diferente? Eu quero até uma opinião sua. Queria ter uma opinião sua. Pronto. A questão dos conselhos você pode ter certeza que o CRM é um dos mais ferrados que tem, tá? CRM serve para vigiar o médico, serve para ver se você está andando nas condutas certinhas do que está pregado nos guidelines. Se você sai um pouquinho da linha do tradicional, muitos já te colocam o rótulo de picareta. Então, tem que tomar cuidado e está sempre tentando embasar na ciência, né? E tem muita coisa que lá fora já está concretizado. Vou dar um exemplo. Ozonoterapia na Alemanha é feita pelo SUS deles lá, de tanto estudo que tem. Aqui o médico falar de ozonoterapia é picareta. Então, tem que... É tênue essa linha, Felipe, viu? Você pode ter certeza que o de nutrição não é muito diferente disso, não. Sim. A ozonoterapia é usada em Cuba há muito tempo. Agora o quê? Qual o problema? É uma coisa que não é cara e resolve muita coisa. Eu já li algumas coisas de ozonoterapia. Uma vez uma seguidora me mandou uma mensagem dizendo que fazia. Doutora Fernanda, lá da Bolívia, que eu fiz uma live com ela trabalha com ozonoterapia também. Aí aqui você não vê isso aí. Eu não sei porquê. Vamos quebrar paradigmas, né? E eu estou entrando na medicina integrativa agora e tive a honra de ser um dos membros fundadores da Associação Americana de Medicina Integrativa. Coisa boa. Foi uma surpresa e tal, a gente foi membro fundador justamente para colocar protocolos de pesquisa nas clínicas. Que como pesquisa, o CFM, CRM não enche o saco, entendeu? Então, colocando como protocolo de pesquisa, vamos beneficiar muitos pacientes com muitos desses tratamentos, né? E vamos estar respaldados. Então, esse é um dos meios que a gente consegue se ligar a alguma associação de pesquisa, né? E tocar a vida. Entendi. É isso. Então você trabalha com ozonoterapia? Eu não tenho na minha clínica, mas eu encaminho pacientes para clínicas que têm. Quando eu acho necessário, eu envio sim. Sem frescura nenhuma. Ainda bem. Rapaz, a gente precisa de médico assim, sabe? Sinceramente. Que saia desse negócio. Eu sento, converso com você, você me mostra os prós, os contras, me mostra os estudos, eu tiro a minha conclusão e vou fazer meus testes, né? É assim que tem que ser. Tem que ter a mente aberta. Falando em mente aberta, porque nosso tempo urge, eu preciso
que você me diga livros que mudaram sua vida. Não precisa ser necessariamente de nutrição, pode ser geral. O livro que mais me impactou, assim, e nessa área ou não, mas que foi nessa área, foi o livro de Gary Taubes, Por que Engordamos? Que eu escutei Dr. Souto falar num podcast. Ele disse, rapaz, quando eu li esse livro aí em 2011, eu achei, mudou minha mente. Eu disse, então eu vou ler o que o cara leu, né? E, sinceramente, foi aquele livro ali que me fez ter vontade de fazer nutrição, sabe? Ele fala, basicamente tudo o contrário do que a gente achava que sabia de alimentação, né? Do que a gente, Verdade. assim, quem é leigo, quem não estuda, que vai se basear no quê? No que escuta a mãe falar, no que escuta a avó falar. Minha mãe falava que a refeição mais importante do café não pode Café sair da sem manhã. tomar café. Não pode sair sem tomar café de casa. Eu lembro que eu ia para a escola, eu nunca gostei de comer de manhã. E eu ia para a escola, tinha que comer alguma coisa. Mas eu não gostava muito. Tanto é que eu me acostumei a comer de manhã, sabe? Mas eu não gostava muito de comer, não. Mas por quê? Ela falava isso por quê? Porque não gostava de mim? Não. Porque ela já escutou isso da mãe, eu já venho escutando há muito tempo. Então, nesse livro, Por que Engordamos, ele já tem aí em português faz muito tempo. Eu aconselho que vocês leiam. Ele fala muita coisa ao contrário do que a gente acha que é certo, né? Verdade. Esse foi um dos principais. Excelente. Acho que ainda tem um tempinho. Sim. Fala dos seus projetos futuros, como que o pessoal te encontra. E antes de você falar, vou falar da surpresa. Eu, no começo, fiz 2 paródias com aquela música O Pulso Ainda Pulsa, dos Titãs. E desafiei o pessoal, eu ainda não tinha muito seguidor, por isso que acho que ninguém nem deu moral, a musicar e me mandar, que eu ia divulgar e tal. E eu fiquei com Rapaz, aquilo na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso de algum músico para fazer isso para mim, porque é igual a minha esposa fala, né? Minha cabeça é um turbilhão. Eu invento coisas do nada. Já me perguntaram como que surgiu a ideia disso, daquilo. Eu falei, não, de repente veio, eu fiz. Não deixo muito na cabeça. Eu vou pondo no papel e vou fazendo, né? certeza, pô. Aí, no finalzinho, se você mandar um pouquinho aí, eu já vou ficar feliz. Quando chegar a hora, me avise, que eu separei aqui. É difícil, viu, cantar essa paródia que você fez. É muito difícil. Mas eu dei uma ensaiadinha hoje à tarde. Vou tentar fazer aqui. Vou tentar Beleza. fazer. Ah, o Ivan chegou atrasado aí, mas chegou. E aí, Ivan, beleza? Pronto, fala um pouquinho dos seus projetos futuros e como que o pessoal te encontra. Basicamente, me encontro aqui pelo Instagram. É a única página que eu tenho, sabe? Por enquanto. O que eu tenho pensado para o futuro, eu tenho conversado muito com o Henrique Altran, para a gente tentar desenvolver alguma coisa, né? Assim, no fim do ano já vamos formar, né? E ele é um cara, meu vizinho aqui, né? Ele é de Fortaleza, eu sou de Natal. Então a gente tem ideia de trabalhar junto, de montar alguma coisa. Outra coisa é que minha prima é médica aqui em Natal. Ela está fazendo nutrologia em São Paulo, mas vai trabalhar aqui, vai montar uma clínica aqui. Então essa é uma possibilidade também de começar a atender em conjunto com ela, né? Agora foi o que eu falei Excelente. a você. Vai ser uma transição aí que eu não sei muito bem como é que vai ser. Ah, eu tenho certeza, Felipe, que seu caminho aí tá, vamos dizer, cravejado de coisas boas, porque no pouco que a gente se conheceu, assim, eu já vi que você é uma pessoa iluminada, tudo. Eu sou Que é espírita, tenho uma isso. certa mediunidade, então eu não Minha, costumo errar muito aí com o que eu vejo nas pessoas, não. Então, minha família toda é eu, espírita, doutor. você persistindo no caminho que você está, é só sucesso. Não tenha dúvida disso. Coisa boa, obrigado. Minha mãe deve E ter vamos, gostado de escutar isso aí. pronto. E vamos lá, dá o presente aí pra gente. Bora tentar? Rapaz, Bora. olha, eu toco um pouco de violão e cantar eu canto ruim. Então vamos tentar fazer Bora. porque eu gosto de desafio, né? Bora tentar. Vê se tá bom o áudio aí. Tá escutando? E o pulso ainda pulsa.
excepcionais, nicotina, cadaverina, açúcar, glúten, desbiose, aflatoxina, écolo, sucralose, amônia, sonurina, estabilizantes, corantes, cloro, caseína, ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. Esfenol, corante, cloro, caseína. Errei! Tranquilo, ela é complicada. Até a música. O filme me atrapalhou, mas eu tentei. Até a música original ela é complicada de tirar ela. Mas eu quero deixar registrado que eu vou gravar essa música bem direitinho e vou mandar para você. Vou tentar. Pronto. Ela é complicada. Não, você vai fazer uma pessoa muito feliz. Vou ficar muito feliz mesmo. Eu vou fazer. Essa semana eu faço e vou lhe mandar. Então tá bom. Felipe, fica com Deus, viu? Foi muito bom. Foi um bate-papo descontraído mesmo, que é o que a gente se propôs a fazer. Sim. E quer alguma mensagem final para o pessoal? Primeiro, eu agradeço demais o convite. Eu fiquei honrado quando você me convidou, né, para participar aqui, para gravar o podcast. Você convida só pessoa aí boa que eu estou vendo. Queria agradecer demais pelo convite e queria deixar uma mensagem em relação a isso que a gente conversou hoje para o pessoal, que se aproximem de comida de verdade, se aproximem de uma alimentação o mais natural possível, busquem informações de zonas de fontes confiáveis e desconfie delas. Então, tudo que você escutar, vocês pesquisem mais, vão mais a fundo e se aproximem de comida de verdade, que é um caminho muito mais fácil, embora pode ser que você ache ruim no começo, mas ele é mais fácil, pode acreditar. Você viver uma vida saudável, sem depender de remédio, é muito melhor do que você ficar comendo besteira e tomando remédio, que é uma coisa padrão que a gente vê aí com muita gente, né? Verdade. Essa é uma mensagem Perfeito. simples. Então, eu aproveitava deixar um desafio. O pessoal está perguntando da música aí. Tá. Procura ela no meu feed, para baixo. Tem duas. Tem a versão dos problemas, que é o que ele está falando. Depois tem a versão de coisas que ajudam. E desafio alguém de vocês aí que tocar violão, fazer e me mandar. É complicado. Essa música é complicada de tocar e de cantar. Quem fizer isso vai ganhar o meu livro. Eu vou enviar meu livro, pronto. Ah, rapaz, amanhã mesmo eu vou tentar fazer esse negócio. Mas você já ganhou, não? Eu preciso mandar. Precisa mandar. Você mandou endereço para mim? Já ou não? Já mandei. Não chegou. O do Adolfo chegou esses dias. O correio tá meio devagar, sabe? Então deve estar chegando, deve estar no caminho. Mas aí eu te dou para você sortear para seus seguidores. Show de bola, beleza. Obrigado. Muito obrigado. Fica com Deus, gratidão. Valeu, doutor Eurípides. Agradeço. E carpe diem. Isso. Valeu. Tchau, tchau.